Desculpa, pessoal. Precisei atender o telefone, o pessoal tá cometendo um crime, aí a gente tem que ficar atendendo o telefone. Pessoal, ó. Então, o que seria uma prova cautelar? Uma prova cautelar é aquela prova urgente. Por exemplo, aquele que foi produzido em sede de interceptação telefônica. É uma prova urgente. É uma prova imediata. Posso usar aquilo em sede para formação do convencimento do juiz? Posso. Obviamente, volto a dizer, que eu já disse lá no começo, nunca apenas uma prova pode ser suficiente para a condenação de um sujeito. É necessário que haja todo um conjunto probatório, né? Porque nosso sistema não é um sistema tarifário, mas sim o libertário, tá? Prova cautelar, portanto, é aquela que está no fogo da emoção, né? Alguns doutrinadores usam esse termo, que está no fogo da emoção. Ou seja, aquela prova que acabou de acontecer, que está acontecendo, que é urgente, né? É uma prova cautelar, ela é urgente. Uma busca e apreensão, por exemplo, né? Aquilo que foi colhido na busca e apreensão foi uma prova cautelar. Uma interceptação telefônica, aquilo que está acontecendo, né? Veja, se eu não interceptar o cara agora, depois eu não consigo mais. Porque aquela prova está acontecendo, é uma prova urgente, né? É evidente que aquilo que foi colhido na interceptação, desde que ela seja legal e com autorização judicial, ela pode ser utilizada e eu não tenho outro momento para interceptar o sujeito, sendo que ela está acontecendo, né? Provas não repetíveis. Provas não repetíveis, como o próprio nome diz, não podem ser repetidas, mas se difere da prova cautelar. Embora a prova cautelar, em sua grande maioria, não possa ser repetida porque ela está ocorrendo, a prova não repetível, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a prova não repetível, ela está muito relacionada com a relevância material daquela prova. Deixa eu tentar dar um exemplo que talvez fique mais fácil. A prova não repetíveis é em razão da realidade, da situação fática, eu não posso reproduzi-la. Exemplo, um laudo de lesão corporal, né? Uma perícia que acabou de acontecer de uma lesão corporal que eu recebi aqui no meu braço. Tava brigando aqui com a minha vizinha, ela me deu um puxão de cabelo, me deu um arranhão, e é evidente que esses arranhões, né, vai passar 3, 4, 5 dias, eles vão sumir do meu corpo. Eu não posso pedir para ela me arranhar de novo em sede de contraditório judicial, né? Evidente. Então, a prova não repetida é aquela em que, em razão da sua qualidade, da sua materialidade, eu não consigo reproduzi-la em juízo, né? Então, sempre relacionem a prova não repetível com alguma lesão corporal, com exame pericial. Por exemplo, a pessoa morreu. Aquele laudo que foi feito ali, laudo necropsicológico, é difícil falar essa palavra, desafio vocês a falarem bem rápido essa palavra. Esse laudo, é evidente que não tem como a gente produzir de novo, porque a pessoa morreu ali e a gente precisa fazer aquele exame no defunto, né? Senão a gente perde aquela qualidade, aquele exame aprofundado da prova. Eu não posso esperar lá 10 meses para que eu faça esse laudo novamente, né? Porque vai ter mudado, vai ser deteriorado o corpo, etc, etc, tá? Então, a prova não repetida é aquela que, em razão da sua qualidade, eu não consigo repetir, tá? E a antecipada, eu vou dar um exemplo antes de dar o conceito, né? A prova antecipada é aquela prova também urgente, que eu também não consigo produzir, só que ela pode ser feita em contraditório. Exemplo, tem uma vozinha lá de, sei lá, 103 anos. Essa vozinha de 103 anos, ela embora esteja bem de saúde, a gente não sabe até que ponto que ela vai, né? Em razão da sua idade avançada. Triste, mas em razão da sua idade avançada, a gente não sabe até que ponto que ela vai. Vai que ela é uma testemunha importante no caso, né? Mas ela tem que ser uma testemunha relevante. Vai que ela é uma testemunha importante no caso. E a gente sabe que é um caso complexo e que a instrução vai durar lá, sei lá, 5 anos para que a gente consiga ter um resultado, para que a gente tenha um veredito. A gente não sabe se a veinha vai aguentar mais 5 anos. Então o que a gente faz? A gente antecipa a colheita daquela prova. Então a gente antecipa o depoimento daquela senhora de idade.
tá? Então essa seria uma prova antecipada, a gente produz antes, perfeito? E nesse sentido, esse depoimento, ele pode sim ser produzido em sede judicial, não há problema algum, a legislação não proíbe. Mas é claro que, na grande maioria das vezes, essa prova ela vai ser produzida ali mais em sede de inquérito. Então, se a senhorinha de idade foi ouvida no inquérito, não necessariamente a gente precisa ouvi-la de novo. Claro, evidente, se ela estiver viva, a gente vai ouvir de novo. Mas não há um obstáculo de que se ela foi ouvida em sede de inquérito, ela morreu, vamos imaginar, essa prova não pode ser utilizada, porque ela foi produzida antes. Também pode acontecer que essa prova antecipada seja sim produzida daí, mediante um instrumento chamado incidente de produção antecipada de prova. É um incidente, como se fosse um processinho, algo apenso à nossa ação penal, né? Isso vai acontecer quando? Quando houver um risco de perecimento da prova, existindo grave prejuízo àquele instrumento probatório. Então, nesse caso, a gente muda os atos de investigação em atos de prova. Então, o depoimento dessa senhorinha pode sim ser ouvido em contraditório judicial. A gente antecipa, digamos, a sua audiência. Quais que são os requisitos? Que seja relevante e imprescindível o seu conteúdo para uma sentença. Que haja impossibilidade de repetição em juízo. Seja por ser uma pessoa enferma, seja por ser uma pessoa de idade, enfim, e mil situações que podem acontecer nesse caso, tá? Mas é preciso que haja esses requisitos. E para que a gente consiga utilizá-la assim, a gente precisa observar, evidentemente, tudo que acontece em sede de ação penal, que seria contraditório, ampla defesa, etc. Para finalizar, o artigo 156, também, outro dispositivo super inquisitorial, diz que o juiz pode requerer a produção de prova de ofício, né? Veja aqui, bizarro, né? Quando que isso vai acontecer? Se no artigo 155 já possibilitava a utilização de atos produzidos em sede de inquérito, né? Desde que não exclusivamente, aqui a gente diz que o juiz pode pedir a produção de prova. Então, quando ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, ou seja, mesmo antes de oferecida a denúncia, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, tá? Observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, que é aquele incidente de produção antecipada de provas que eu estava falando para vocês. Súmula 455, é necessário que haja uma fundamentação dessa decisão. É evidente, toda decisão precisa ser fundamentada, mas nesse caso, especificamente, o juiz já deve dizer o porquê que ele autoriza a produção antecipada de prova. Então, por que é uma prova urgente e relevante, tá? E ele, inclusive, pode fazer isso de ofício. E aqui, é evidente, já critiquei, né, que é a crítica à oficialidade do juiz e o critério de prevenção. O critério de prevenção eu coloquei aqui, mas ele acaba ficando relativizado com a existência no juiz de garantias. Porque o que é a prevenção, né? A prevenção é o juiz lá, havendo um conflito de competência, o juiz que primeiro despachou nos autos seria o juiz prevento daquele caso. Vamos imaginar que o juiz da investigação seja o mesmo juiz da ação penal, né? Então, na atualidade, enquanto está suspensa a vigência do juiz de garantias, o dispositivo do juiz de garantias, nós temos um juiz que cuida da investigação, o mesmo juiz que cuida da ação penal. Esse juiz, vamos imaginar, que ordenou uma produção antecipada de prova, e ele fez de ofício. Vejam que bizarro. Ele fez de ofício, ou seja, ele já tem uma convicção a respeito disso. Ele já não admite que alguém convença ele. Ele tem uma convicção a respeito daquilo, né? Porque se ele produziu a produção de prova, é porque ele, né, já tem uma ideia a respeito daquilo. Já tem algo ali que o conduz a determinada vertente, né? Então, se a gente já tem um juiz que ordena a produção de prova e esse juiz se torna o prevento do caso, putz, é esse que vai julgar no final, né?
Isso é evidente que fica relativizado, né? Fica diminuído quando a gente tem um juiz de garantias, mas isso é um problema enquanto não temos a vigência desse dispositivo da lei nova, né? Pessoal, é isso. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre início do inquérito policial. Beleza? Beijo pra vocês, até!